o título da apresentação, possibilidades de aplicação do método de configuração de imagem na ciência da informação. Bom, em que cenário a gente tem esse trabalho? Foi um cenário de preocupação quando nós fizemos, ainda há, né, a formação e a profissão do bibliotecário em virtude da crescente virtualização das relações de trabalho, né? Principalmente com a biblioteconomia, que é uma formação em nível superior contundentemente afetada pelos avanços tecnológicos. Isso a gente consegue fazer uma relação estreita, né? Essa questão da virtualização, das relações, em especial das relações de trabalho, a gente consegue fazer uma relação estreita com o trabalho no futuro, né? Então, isso leva às seguintes indagações. Qual será o trabalho do futuro e também como será o futuro no trabalho? Isso, quem levanta muito isso, quem fala muito disso é o Harari, né? Porque ele fala que hoje, grande parte, né, se a gente pensar em hoje, as profissões que existem hoje, grande parte dessas profissões, possivelmente no futuro próximo, não existirão. Aí entra a importância das universidades, a importância da universidade no papel de formação, né, dos indivíduos, né, dos seus alunos, da massa, né, de trabalho, da força de trabalho, de prepará-los para o futuro, nesse futuro aí dinâmico, né, de mudança muito rápida e crescente nas relações de trabalho. Então, o papel dela, da universidade, nessa preparação, e também de agregar, de congregar os ex-alunos, né, para ajudar a perenização dessas instituições, né, porque é muito importante manter os alunos vinculados, para se manter a importância das instituições, principalmente no momento de crise econômica e de maciça insegurança na destinação dos recursos para a educação, que a gente, em especial, vive no Brasil, vocês devem acompanhar isso, essa mudança corrente aí de ministério e de insegurança mesmo da destinação dos recursos para a universidade, faz uma questão que a gente precisa justificar a nossa existência, digamos assim. E aí entra essa importância do ex-aluno, né, do alumni, tá agremiado junto com a gente nessa. Então, isso é importante, né? Diante, então, desse contexto, é importante entender a repercussão da formação em um curso de graduação e a sua consequente inserção, dos graduados no mercado de trabalho. Isso tem um impacto natural, então, em qualquer tentativa que a gente possa estabelecer para análise do curso. E foi com base nessa premissa que a gente pensou a investigação, que seria o quê? Desvelar as representações sociais dos ex-alunos de um curso de biblioteconomia, no caso do curso de biblioteconomia na UFMG, por meio da identificação da imagem desse curso para esse público de ex-alunos, obviamente de ex-alunos enquanto alunos do curso. Bom, o método, ele bebeu na teoria das representações sociais e a sua teoria complementar, que é a teoria do núcleo central. A teoria do núcleo central é algo que existe dentro das representações sociais. O que são as representações sociais? As representações são construções mentais que se tem sobre as coisas. São representações que a gente cria, né? Que a gente constrói mentalmente sobre as coisas socialmente. Isso são as representações sociais. E dentro dela existem elementos, existem coisas nessa identidade, nesse núcleo duro, digamos assim, da representação, que são elementos mais duros, mais rígidos, digamos assim, e que são difíceis da gente alterar, da gente manipular, da gente mexer. Então, guarda essa informação e, basicamente, o método ele bebe nessa construção das representações sociais e, a título de exemplificação, obviamente, Moscovici, né, é muito conhecido, ele que construiu né, essa teoria, e ele fala que a teoria das representações sociais, ela busca estudar um sistema de valor, de ideia, de práticas
que tem dupla função. Primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo. Em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos do seu mundo e da sua história individual e social. Bom, o método. O método ele tem basicamente 3 momentos, 3 etapas. Uma primeira etapa que a gente chama de configuração de conteúdo, que é feita uma abordagem quanti-qualitativa, com uma técnica de coleta de dados de entrevista. Em uma entrevista, no caso, foi uma entrevista estruturada. Nesse momento, nós tivemos aí 40 entrevistados, 40 alunos, 40 ex-alunos do curso, com uma média de idade entre os 30 anos de idade. Foram ex-alunos que formaram entre 2013 e 2017 no curso de biblioteconomia da UFMG. A segunda etapa, o segundo momento do método, a gente chama de configuração de agrupamentos, e é onde é realizada uma abordagem quantitativa, por meio de uma aplicação de questionários eletrônicos, um survey eletrônico, com base nos atributos que foram identificados na etapa anterior e que foram tratados, inclusive, como análise de conteúdo, né, de Bardão. Nessa etapa da configuração de agrupamentos, a gente faz ali, no questionário eletrônico, os atributos que foram identificados, a gente faz ali uma valorização por meio da escala Likert, tá? De 10 pontos. Nós tivemos aí 191 respondentes nessa etapa, o que a gente considera que foi um número bastante razoável, haja vista que a gente sabe que é muito difícil fazer pesquisa com ex-aluno, porque as bases de dados são desatualizadas, né? Geralmente uma base de dados ela já nasce desatualizada, e a gente manter contato com o egresso, com o ex-aluno, depois que ele sai, né, oficialmente da universidade, ele corta o vínculo oficial, embora nós não queiramos isso, mas ele corta o vínculo oficial com a universidade, é difícil, às vezes, você buscar e você mobilizar esse público para participar de pesquisas. Então, 191 respondentes, nós acreditamos que foi um número bastante razoável. E o terceiro momento, que, na verdade, é uma apresentação dos resultados, é uma apresentação gráfica, neste caso aí do MCI, dos resultados. Onde a gente tem aí a gente tem um gráfico, né, uma imagem elaborado com base nas etapas anteriores. Bom, o primeiro momento, então, que é a configuração de conteúdo, né, a primeira etapa do método, onde a gente tem a entrevista estruturada, esse daí é o roteiro aí da entrevista, que foram 9 questões perguntadas ao egresso, e que a gente tem o seguinte: quando eu digo o curso de biblioteconomia, que é o meu termo indutor, né, é o termo indutor da representação, quando eu digo curso de biblioteconomia, qual a primeira coisa que lhe vem à mente? Que outras ideias lhe vêm à mente sobre o curso de biblioteconomia? Quais os sentimentos que lhe vêm à mente sobre o curso de biblioteconomia? Do que você gostou ou do que você não gostou nesse curso de biblioteconomia? Qual a utilidade do curso para você? O que o curso de biblioteconomia representou para você na sua vida? O que você espera do curso de biblioteconomia no futuro? E, por fim, se você pudesse descrever em poucas palavras a imagem do curso de biblioteconomia mais representativa perante a sociedade, qual seria essa imagem? Vocês veem aí, na primeira coluna, que essas questões elas estão vinculadas às dimensões da imagem, o que, na verdade, mais para frente, vocês verão que foram as categorias, a categorização que a gente fez dos atributos, dos elementos que compõem a imagem, né, que integram a imagem. Bom, continuando, como resultado dessa primeira etapa da configuração de conteúdo, nós identificamos 49 atributos constituintes da imagem do curso de biblioteconomia da UFMG. Esses atributos, vocês estão vendo aí dispostos, têm um valor total. Esse VT é o valor entre a soma dos termos, da frequência que esses termos apareceram nas falas, nas entrevistas, e a ordem de prioridade que esses termos, se eles aparecerem em primeiro lugar, o segundo lugar, terceiro lugar.
Então, a soma do valor de frequência com o valor de ordem do aparecimento desses termos dá esse VT. Então, por exemplo, biblioteca foi um termo, foi um atributo que teve um VT alto, foi o primeiro atributo. Informação foi o segundo, livro foi o terceiro, leitura foi o quarto, paixão e amor foi o sexto, desconhecido foi o décimo, qualidade do corpo docente foi o 11º, na ordem, né? E o que a gente vê aí também, que vocês estão vendo as cores, né? Que tem termos que estão em amarelo, outros em verde, outros em vermelho. Isso foram as categorias da imagem. Então, o amarelo são elementos de cunho racional, o verde são os elementos de cunho afetivo, roxo são os elementos de cunho visionário, vermelhinho, os elementos emocionais da imagem, e, por fim, o azul são os elementos de cunho simbólicos da imagem. Outra coisa que a gente vê aí também são as zonas da imagem. O núcleo duro, que é a imagem central, os 13 primeiros elementos aí que fazem parte dessa imagem central, desse núcleo duro da imagem do curso de biblioteconomia. Aí, consequentemente, né, por conseguinte, nós temos aí a primeira periferia da imagem, os elementos do 14º elemento ao 21º, depois a segunda periferia da imagem e, por fim, a margem da imagem, que são elementos que estão mais distantes, fazem parte da imagem, mas estão mais distantes daquele núcleo duro, né, o núcleo central da imagem. Bom, o segundo momento, que é a segunda etapa do método, né, que é a configuração de agrupamentos, que a gente chama, que é o momento onde a gente aplicou o questionário eletrônico e foi para identificar, basicamente, a satisfação daqueles elementos, daqueles atributos que nós descobrimos na primeira etapa, qual foi o nível de satisfação daqueles elementos dos ex-alunos, né, com os ex-alunos do curso. Então, qual a satisfação que os ex-alunos tinham com aqueles elementos identificados durante o curso? Então, por exemplo, biblioteca foi um atributo que continuou tendo uma média, um valor de satisfação alto, paixão e amor também. Desconhecido, por exemplo, foi um elemento que teve uma média de satisfação considerada baixa. Os valores que estão aí em negrito são valores que tiveram uma média de satisfação, elementos que tiveram média de satisfação alta, acima da média, e os que estão em vermelho aí são atributos, são elementos que tiveram um valor de satisfação abaixo da média. Então, por exemplo, para exemplificar, desvalorização do bibliotecário, inadequação ao mercado de trabalho, foram elementos que tiveram uma média de satisfação abaixo. Ponte para o mercado de trabalho também, maior diálogo com a área tecnológica também foram atributos que os ex-alunos estavam insatisfeitos com esses elementos. De outro lado, a gente teve ali os 9 primeiros elementos do curso, a maioria, obviamente, de cunho racional, com um nível de satisfação, uma média de satisfação acima. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Que os egressos, os ex-alunos do curso, estavam satisfeitos com aqueles atributos da imagem do curso. Continuando, a gente tem agora a visualização gráfica da imagem do curso, que a gente chama de GCI. E é muito interessante que essa imagem, ela congrega, a gente consegue vislumbrar, visualizar todos os elementos tudo que a gente identificou e trabalhou nas 2 etapas anteriores. Então, aí, essa grande bola, essa grande pizza, né, com bolas dentro dela, está dividida em 4 zonas, né? A gente tem aí a primeira bola em azul turquesa é a imagem central, a segunda bola aí um pouco um azul meio acinzentado é a primeira periferia, esse azul piscina aí por fora é a segunda periferia e a parte branca é a margem da imagem. Ela está dividida em 4 fatias, que são o que a gente fala de fator, que foi definido na etapa de configuração de agrupamento, e os fatores são nada mais, nada menos que os atributos que estão mais interrelacionados, que estão mais relacionados entre si. Então, por exemplo, o primeiro fator, ele está congregando aí atributos que têm a ver com a representação e as atividades do curso.
O segundo fator, ele está linkado mais a características do curso. O terceiro fator são elementos, atributos ligados ao corpo docente. E o quarto fator, atributos ligados ao prazer com o curso. Os atributos, né, que são essas bolinhas, estão coloridos aí de acordo com as categorias que nós já falamos. E a gente vê aí as bordas. Tem bolinhas que estão com bordas em negritos e bolinhas que estão sem borda. As bolinhas que estão sem bordas quer dizer que são elementos que tiveram uma média de satisfação acima. E os elementos que estão com a bordinha são atributos que tiveram uma média de satisfação, valores de satisfação abaixo da média de satisfação com o curso. Bom, então, continuando aqui para a gente não demorar muito, isso aqui é só a legenda desse gráfico, e só que a título de exemplo, a gente pode ver que os atributos que estão estreladinhos são atributos que fazem parte da imagem central, daquele núcleo duro da imagem, e que a gente pode ver aí que são elementos de cunho mais racional, né? A gente tem apenas 4 elementos de cunho não racional que fazem parte da imagem central do curso de biblioteconomia, que é o elemento desconhecido, qualidade do corpo docente, socialização e paixão-amor, que é um elemento de cunho emocional. E desses todos, apenas o elemento desconhecido é que foi um elemento que foi considerado insatisfatório para os ex-alunos. Continuando, agora indo aí para as conclusões, né? O que a gente pode detectar? Que foi bastante positivo, né? Que a imagem do curso, central do curso, compreende elementos ligados a atributos ligados a elementos basilares do curso, e, por consequência, a formação bibliotecária, como biblioteca, informação, livro, leitura, organização, conhecimento, disseminação da informação, usuário e cultura. Contudo, também é importante ressaltar que a gente teve aquele elemento, que é um elemento de cunho afetivo, o que é importante, que teve uma satisfação baixa, né? E ele é um elemento importante que está lá na imagem central, ou seja, um elemento que a gente deve prestar atenção para trabalhar. É um elemento que tem mais a ver com a área do que propriamente a ver com o curso, né? Ele tem mais a ver com a profissão e com seus estereótipos do que com o curso. Mas também, de outro lado, a gente tem elementos de cunho emocional, né, e afetivo que foram bem avaliados pelos egressos e que estão lá no núcleo central, que é o atributo, por exemplo, paixão e amor, e qualidade do corpo docente e sociabilidade. E essa presença de sinalizadores de vinculação e afetividade, eles são muito importantes para a conexão do indivíduo, né, do aluno, e que vai se transformar em ex-aluno, com o curso, né, com aquela instituição que está ofertando o curso. E isso é uma apreciação positiva e muito importante que esses elementos tenham aparecido no núcleo central do curso. Bom, no que tange aos elementos de teor negativo que apareceram na composição da imagem do curso, pode-se depreender dessa análise que são alusões que reiteram os estereótipos do curso relacionados ao desconhecimento e à desvalorização da profissão. E isso, como eu falei, tem mais a ver com a área do que propriamente dito com o curso. Então, o exercício da profissão bibliotecária sofre também com a dificuldade de a formação acompanhar as mudanças ocorridas em virtude dos avanços tecnológicos e a baixa autoestima do egresso diante de uma sociedade e de um mercado de trabalho que não valorizam. Como a gente viu lá, foram elementos que foram, digamos assim, mal avaliados, insatisfatórios pelos alunos. Eles não acham que o mercado os reconhece e os valorizam. E isso tem impacto, sim, na avaliação do egresso, do ex-aluno com o curso. Mas o bom é que esses elementos, eles não estão no núcleo central, eles estão mais afastados, em especial na primeira e na segunda periferia da imagem. Bom, terminando, tá, gente? A imagem, ela tem relação direta com a criação de vínculos intelectuais, afetivos e sociais, presentes e futuros com ela. Ao explicitar a conexão que se estabelece entre o curso, a Escola de Ciência da Informação e a própria UFMG, o trabalho apontou
para pontos que podem ser aperfeiçoados pela gestão universitária e que podem sugerir iniciativas para que as unidades acadêmicas elas aprofundem esses vínculos de identificação com benefício para ambas as partes. E por que esse trabalho está inserido na área da ciência da informação? Porque a informação ela se destaca como amálgama dessa relação, já que é por meio dela que circulam os relatos sobre as atividades, as iniciativas e as possibilidades durante o decorrer dos cursos, quando é mantido, na verdade, o contato com eles após a sua conclusão. Ou seja, o vínculo, o afeto, a relação, a conexão, né, do então aluno com o curso é feito enquanto ele está estudando, enquanto ele está lá dentro da unidade acadêmica, quando ele está realizando o curso. Então, a construção, né, de experiências vividas e positivas, principalmente, por cada estudante ao longo do seu caminho, né, no curso, permeada e potencializada pelos afetos experimentados por ele durante o curso, até se consolidar como base dos registros utilizados para compor a imagem que ele tem individualmente da instituição e, progressivamente, ele vai formando, né, por meio dessas experiências positivas, né, que a gente espera vivida, a representação coletiva que ele tem do curso. E, consecutivamente, ele vai formando também a representação coletiva que ele tem da instituição que o cedia, né? Bom, nós temos, eu posso até colocar aí depois no chat, um vídeo que foi feito sobre a tese em 2020, e que foi feita até por uma aluna nossa do GEDAI, de Iniciação Científica, a Camila, que é aluna de cinema de animação, e que explica isso sucintamente a tese, ficou bastante interessante, bastante lúdico, e quem tiver interesse em ver depois, eu acho que não justifica agora, porque ele tem mais ou menos 4 minutos. Bom, gente, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e passo aí a palavra de volta, Lili, para dar prosseguimento à apresentação. Muito obrigada.